Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Mais uma vez, é com muita alegria que começamos essa jornada de estudos. Sintam-se todos bem, sintam-se todos muito bem-vindos para esse momento de estudo e de reflexão. A gente vai continuar estudando então o Livro dos Espíritos, né? Aquela questão da matéria. No caso, indo para a questão 29, né? Fazendo a leitura, fazendo os comentários. E aqui a gente entra num aspecto ali já mais bem científico mesmo, adiantando inclusive em questões de física e tudo. Como eu não sou formado nessa área, né? Eu vou fazer ali a leitura, vou, né, obviamente também ler o comentário, a resposta dos espíritos, né, os comentários de Kardec. Mas o conteúdo ali ele é altamente, digamos assim, para quem é da área da física, daqui a pouco faz mais sentido, né, o que está sendo descrito ali. Mas mesmo assim é interessante e é válido fazer essa leitura e fazer o estudo. Seguindo então, a questão número, vamos lá, 29. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como entendeis, sim. Não, porém, na matéria considerada fluido universal. A matéria etérea sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade, né, agora Kardec fala, a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Bom, aqui já, né, que nem eu estava comentando para quem é das áreas, né, principalmente do estudo aí da física, aqui e também da própria química, né, a gente pode pensar, o tudo que a gente imaginar no universo de matéria é decorrente dessa matéria primitiva. Então, se a gente pensar na nossa meia, se a gente pensar numa árvore, né? Isso aqui no nosso mundo físico. Se a gente pensar numa casa no plano espiritual, se a gente pensar na água que existe no plano espiritual, enfim, qualquer coisa que a gente possa conceber como material é decorrente dessa matéria primitiva, que é o fluido universal. Né? Então, tudo isso são modificações do fluido cósmico universal. Então, eu acho que é um primeiro ponto, né, para a gente começar a entender, assim, que é a questão, né, que é aquela questão da trindade. Ou é matéria, ou é espírito, ou é Deus. Então, qualquer manifestação da matéria, seja ela super sutil ou mais grosseira, como o nosso planeta, é tudo decorrente dessa matéria essencial, que é o fluido cósmico universal. E aí ele também comenta que a gravidade é uma propriedade relativa, no caso tem a ver com o mundo dos encarnados. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há nem alto nem baixo. Aqui é uma questão interessante, né? Porque se a gente pensar o mundo, né? O espaço é infinito. Onde é a parte de baixo, onde é a parte de cima de um planeta? Não tem alto nem baixo. Daí a gente pode pensar no nosso próprio mundo, né? Tem o hemisfério sul e o hemisfério norte. Tá, mas né, tu pensa em sul e norte é uma definição humana. Que poderia ser, por exemplo, o contrário, né? Onde é a gente, por exemplo, né? A gente está na parte, entre aspas, da parte de baixo do mundo, mas não tem no universo, né? Isso aqui é para cima, aqui é para baixo. Na verdade, são definições humanas, né? São, digamos, tu parte de uma premissa, define que é assim, né? Mas que nem diz ali a espiritualidade, né? De fato, não tem alto nem baixo no universo, né? Uma coisa que não faz sentido. A matéria é formada, agora dando sequência, né, para a questão número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, por mais
por mais simples que se imagine um elemento, né, ele ainda não é a base. Ele é uma modificação dessa matéria essencial, dessa matéria primitiva, né, que é o fluido cósmico universal. Agora questão número 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então, conforme essas modificações das moléculas, né, por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então a gente pode pensar que conforme tu vai aglomerando, tu vai pegando essa base, esse elemento primitivo, e tu vai fazendo, enfim, modificações as mais diversas e complexas possíveis, tu tem os elementos que formam, né, o universo conhecido, seja o plano material ou o próprio plano espiritual. Ampliando a questão, né, indo para o número 32, de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas do saltar dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Né? E aí Kardec faz um comentário. Né? A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns vê azul, outros vê vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Aqui ele está entrando na peculiaridade dos corpos, né? Entrando também na questão da senso-percepção. Né? Daí todas são formas diferentes, né? Os corpos se organizam de forma diferente, né? Então, por exemplo, tem pessoas que não enxergam determinada cor, tem pessoas que, né, não processam bem determinado tipo de alimento. E aqui na prática, né, Kardec está entrando nesse aspecto, né? Mas isso tudo o que a gente tem que gravar bem, que tudo isso são modificações de uma matéria primitiva, e que nós também, ao estarmos um corpo, a gente ao interagir também com essa matéria, a gente também, as percepções também podem ser diferentes, né? E na sequência a gente vai ver uma questão que fala da questão da própria vontade, né? Da manipulação dos fluidos, né? da matéria. Isso a gente verifica em vários fenômenos, né? no Espiritismo, e principalmente na fluidificação da água. Né? Nós, espíritas, entendemos, por exemplo, que ao deixar um copo de água, né? ou uma garrafinha d'água, por exemplo, num centro espírita, que essa água ela pode ter a sua composição modificada. Ou seja, apesar de, né, ter várias garrafinhas com água, cada uma dessas garrafas, né, conforme o proprietário, a espiritualidade pode fazer uma preparação, né? Ou seja, ela pode modificar as propriedades daquela água colocando, né, elementos, né, que magnetizam a água e que podem, por exemplo, trazer saúde para a pessoa, que é justamente o propósito de quem traz, né, a água de um centro espírita para fluidificar, né, que é conforme o fluidificar ou magnetizar, enfim. E da mesma maneira, a gente verifica que o nosso próprio corpo, né, conforme a gente vai pelos processos de pensamento, enfim, a gente acaba causando reações endócrinas, a gente acaba produzindo, né, tem questões dos neurotransmissores, né? Eu não quero até entrar muito nesse item, mas o que a gente tem que entender é que o espírito, né, através do seu livre-arbítrio, ele tem a capacidade de modificar as coisas, né? Então, pelo processo de pensamento que está sediado no espírito, né, o pensamento é uma propriedade do espírito, ele sensibiliza, né, o corpo, né, o corpo tem os seus mecanismos, né, que a ciência, enfim, a ciência médica estuda, né, o sistema endócrino, né, os neurotransmissores, enfim. E aí o corpo está sempre em constante modificação. E aí, para a gente ir ampliando essa nossa explanação, tem a questão número 33.
A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O que é que isso fala? Bom, tem uma matéria primitiva, né, uma matéria elementar, e ela pode adquirir qualquer forma, qualquer propriedade. E a espiritualidade diz, isso porque tudo está em tudo. Ou seja, dentro desse princípio material essencial, né, existe de forma, é uma característica intrínseca, né, de que essa matéria primitiva pode se tornar qualquer coisa. Então, tipo, tudo está em tudo por isso, né? Porque a matéria ela pode sofrer N modificações e virar qualquer tipo de matéria, seja ela mais simples, né, mais sutil no plano espiritual ou algo mais grosseiro como aqui no nosso planeta, enquanto encarnados. Kardec também faz um comentário, por exemplo, né, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primária, esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos se podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até a nova ordem. A gente pode pensar, por exemplo, na tabela periódica, enfim, né, os elementos, né, que a gente conhece da química, mas o Espiritismo vem dizer que esses não é a base ainda. Existe ainda, né, indo mais ainda remontando, indo mais à origem, a gente vai cair no fluido cósmico universal, que aí sim, é o princípio de tudo que existe na matéria. Então, qualquer coisa que a gente imaginar que exista é fluido cósmico universal modificado. Né? Seja sutil, seja grosseiro, enfim, como a gente já comentou algumas vezes. Ainda tem uma nota de Kardec, né? Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo em que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. E aí é justamente aquilo que a gente estava comentando, né? Que o plano espiritual, né, pode modificar pela ação benéfica da vontade, né, dos guias espirituais, modificar as características dessa água, magnetizando ela e transformando algo que seria uma simples água, fazendo que se transforme, por exemplo, no caso, em medicamento, em remédio. Né? É assim que nós, espíritas, entendemos o processo de fluidificação da água. Então, também tem estudos, né? Se não me engano, de um fotógrafo japonês que a gente dirigia, né? No caso, as pessoas dirigiam pensamentos para a água, né? E aí se tiravam fotos microscópicas, né? Para ver como é que a água, né, digamos, como ficaria o estado da água, né? Como é que a gente poderia enxergar as formas. E aí é bem interessante que daí tu poderia, nesse experimento tu dirigia pensamentos de amor, de raiva, de ódio, de gratidão, e conforme cada tipo de situação, as propriedades dessa água se modificavam, né? Então, os formatos eram diversos, né? Quando eram, digamos, coisas ruins, né? Algo negativo, né? Como ódio, por exemplo, as formas não ficavam harmônicas. Quando era algo tipo como o amor, né? Ficava muito melhor, digamos assim, a composição. E aí a gente pode pensar sobre o nosso corpo, né? Que a boa parte é água. E aí como é que fica o nosso corpo, né? Uma vez que a gente tem o processo de pensamento, né?
como é que a gente pode impactar o nosso corpo, né, tanto positivamente como negativamente, uma vez que a gente pode ter pensamentos bons, a gente pode ter pensamentos ruins, né? Qual é a carga que a gente está se auto-infligindo, né? Porque a gente pode pensar nas consequências, né? Imagina uma pessoa que está sempre raivosa, sempre colérica, sempre disposta a brigar, né? Como é que está o corpo dessa pessoa? Claro, tem, que nem a gente já falou, são conhecidos, né, os fenômenos, né, da endocrinologia, dos neurotransmissores. E aqui a gente está falando de coisas ainda mais e mais sutis, né? Que é o próprio espírito, né, enquanto interação com o corpo, né? E não só com o próprio corpo, como também com coisas fora do corpo, como por exemplo um próprio copo d'água, né? Quando a gente está colocando a nossa mente, o nosso pensamento, e esse pensamento ele vai impactando, né, nas propriedades da matéria, inclusive fora do corpo. Nesse sentido, vale explanar um fenômeno muito interessante do Chico Xavier, né? Ele estava falando assim com as pessoas, enfim, que o centro espírita onde ele estava lá, se não me engano, em Uberaba, que ele era muito pequeno e que ele estava pensando em ir para um lugar assim maior, né, para dar mais conforto para as pessoas, para ter mais espaço, enfim. E aí a espiritualidade, né, orientou naquele momento a não fazer isso, né? Por quê? Porque ao receber, né, várias e várias comunicações mediúnicas, né, o espaço físico, né, no caso onde ele recebia essas comunicações, não é apenas o espaço físico, não são apenas tijolos, paredes, enfim, argamassa. Quando ele recebia, né, todo esse material mediúnico, as paredes físicas, né, do ambiente, elas acabavam ficando impregnadas do quê? Daquelas energias benfazejas, né? Então, toda aquela construção física, ela começa a criar uma psicosfera saudável, né? Então, isso também acontece em tudo ao nosso redor, né? Isso acontece, por exemplo, na nossa casa, no nosso local de trabalho, na sociedade espírita, enfim. Todos os ambientes têm uma psicosfera peculiar, que é justamente o somatório do que? Da interação das pessoas encarnadas e também do somatório das interações das pessoas desencarnadas. Então, por isso que a espiritualidade superior, né, orientou o Chico Xavier naquele momento a não ir para um outro lugar. Porque essa preparação espiritual do ambiente, ela não se faz do dia para a noite, ela demora algum tempo. E não seria, né, é como se tu tivesse um lugar muito, muito bom, muito harmonioso e tu não constrói isso rapidamente. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração muito o que a gente pensa, né? Porque a gente está construindo magneticamente a nossa realidade. E isso também, né, a gente pode expandir também conforme as nossas famílias espirituais, onde nós entramos, né? E esse entrar é no aspecto, por exemplo, quando eu decido a profissão que eu vou seguir, eu começo a me afinizar com um determinado tipo de vibração, né? Se eu resolvo ser um médico, um advogado, um psicólogo, enfim, tu começa a entrar naquela vibração, naquele patamar vibratório daquelas ideias, né? E tu acaba formando né, ou então no ambiente de trabalho. Quando tu escolhe as pessoas para trabalhar contigo, também tu acaba formando uma família espiritual. Por isso que é tão importante a gente buscar pessoas que tenham um pensamento, né, espiritualmente superior, que queiram buscar o bem, né, para que a gente seja influenciado positivamente e a gente também, né, enquanto emissor de pensamento, que a gente também faça essa impressão positiva, né, que a gente possa influenciar para o bem as pessoas. E aí, decorrente disso, a gente também pode pensar nas próprias famílias, né? Porque não faz sentido as uniões que não sejam pelo amor, né? Porque a gente sabe que no mundo que
que algumas uniões se baseiam única e exclusivamente na questão da matéria, né? Se a pessoa tem posse, se a pessoa é bonita, enfim. Ou até às vezes pela questão da intelectualidade, mas aí a pessoa não tem um sentimento real pela outra. Mas tudo isso acaba causando, né, dissonâncias, né? Porque se o coração não está envolvido, né, não fica harmônico, né? Aquela relação não é harmônica. Então por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente escolhe as nossas relações. Seja no campo religioso, seja as amizades, né? Por quê? Porque a gente está se afinizando com determinadas formas de pensar, com determinadas formas de agir, né? Isso não quer dizer que a gente nunca possa, ou que a gente não deva tentar orientar as pessoas, auxiliar as pessoas, mas aí a gente está num outro papel, a gente está num outro contexto, né? Uma coisa é tu ir lá e tentar auxiliar um irmão, uma irmã, que, por exemplo, está na dependência química, e tu vai lá com a função de tentar auxiliar ela da melhor forma possível, né? Orientar ela. Então, tu está entrando, né, num contexto, mas com um papel bem definido de auxiliar. Outra coisa é a pessoa daqui a pouco entrar nesse cenário, e nesse cenário a pessoa está se afinizando com pessoas que usam drogas e daqui a pouco, né, ela não está ali para dissuadir esse uso ou para tentar fazer com que as pessoas evitem isso. Ela está ali porque ela acha isso interessante, ela acha que isso vai ser bom para ela, e na prática a gente sabe que não vai, né? Mas enfim, a pessoa está no equívoco, está achando que ela vai se beneficiar daquilo por algum motivo, né? Ela não, daqui a pouco desconhece a questão dos obsessores, né, espirituais e uma série de outras, né, outras questões psicológicas, né, que até não é o intuito a gente comentar aqui, né, porque esse é um material de estudo, né, espírita, mas enfim, tem várias questões médicas, psicológicas envolvidas na questão da dependência química, mas a gente está falando aqui do âmbito estritamente espiritual. E aí, a partir do momento que tu se afiniza com determinados valores, né, que tem a ver com o uso de substância, né, como a própria questão de tu querer o prazer imediato, né, alienação da realidade, enfim, né, tu não aceitar o contexto onde tu está, né, tu querer se desvincular daquilo ali, né, utilizando a droga para propiciar esse momento. Então a gente tem que sempre observar com bastante seriedade e de forma bastante reflexiva, né, os valores que nós temos e os valores que a gente está permitindo ter, no caso, porque, né, seguindo nesse exemplo, quando a pessoa ela entra num contexto, né, de dependentes químicos, por exemplo, e se insere ali, e não é para ajudar, para orientar, é no caso se afinizar naquele pensamento, quando vem pouquíssimo tempo a pessoa já vai estar usando drogas. Por quê? Porque ela compartilha daqueles valores, né? Então, aquele grupo de amigos, né, acaba formando uma família espiritual. E qual é o objeto de união dessa família espiritual? É a apreciação, né, da substância psicoativa, né, do entorpecente. E por qual motivo a pessoa está entrando nisso? Né? Enfim, a pessoa tenta lidar com as suas dores, né, de uma outra forma, né, buscando para isso a substância. E aí a substância aliena da realidade. Né? Então muitas vezes a pessoa não consegue aceitar uma expiação, uma prova que está passando no momento. Ela quer prazer imediato, então também ela não está buscando, por exemplo, questões importantes como cumprir os seus deveres, o trabalho. E assim a gente pode pensar numa série de outros aspectos, né, que daí tem a ver justamente com a questão da dependência química, falando estritamente no âmbito espiritual, né? Os próprios processos obsessivos, né? Os processos obsessivos também têm a ver com a questão de sintonia, né? Porque não adianta nós somos como se fôssemos ímãs, né? Não adianta, a gente tem um monte de metal e nós somos um ímã, a gente vai atrair esse metal. Então não adianta tu simplesmente retirar aquele metal, no momento que outro metal se aproximar do ímã, ele vai atrair. Então, na prática, o que a gente tem que fazer é a gente deixar, né, de ter essa capacidade, né, de imantação do ímã para determinadas condições, né, esse encaixe espiritual. Né?
Então, por isso que o processo obsessivo se estabelece, porque a gente tem sintonia com determinadas situações, e uma vez que há essa sintonia, há aproximação, e aí o processo obsessivo pode se materializar, né, se concretizar. Porque como é que a gente vai pensar, né, espíritos, por exemplo, né, obsessores alcoolistas? Não faz sentido ele querer ficar próximo de quem não tem interesse nenhum em beber, né? Pessoa que não quer se alcoolizar. Então só faz sentido ficar próximo se tem essa possibilidade. Claro, explicando de uma forma bem simples, né? Para que se possa entender esse exemplo. E é a mesma coisa, a gente pode pensar sobre a questão do ódio, sobre a questão da vingança e etc, etc. Pois então, dando seguimento, né, a gente acabou falando muito dessa parte, né, das propriedades da matéria, da interação, né, do espírito com a matéria, né, conforme indo na mesma linha do Kardec. Agora indo para a letra A, 33A. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, né, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Aqui já é uma questão mais, né? Aqui eu já não me sinto tão capacitado para falar, né? Exceto, né, sobre a questão desse papel, né, universal né, do fluido cósmico universal, que os corpos têm a capacidade de ir de um espectro a outro, né? Conforme tu vai modificando, né, o fluido cósmico universal, ele pode assumir qualquer característica de matéria, né? Ali já é uma questão mais digamos, da própria ciência, né? Do que é o que não é propriedade da matéria, enfim. Dando então seguimento para o item 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma. Porém, não sois capazes de apreciá-la. Pois bem, aqui, né, a gente já entra nesse outro aspecto, né, que, enfim, nem entra, a espiritualidade nem fala sobre como seria essa forma, né? Essa forma é constante ou variável? Constante das moléculas elementares primitivas. Variável das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerado das primeiras. Por quê? O que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Pois então, né, aqui novamente, a gente chega num ponto que a gente vai indo e, né, a física, a química vão estudando as peculiaridades da matéria, e por mais que a gente vá descendo, a gente ainda está muito longe de chegar né, nesse ponto na matéria basilar, que é a matéria essencial ou primitiva, que é justamente o fluido cósmico universal. Pois bem, então a gente vai encerrando por aqui, na questão número 34. No próximo estudo vamos abordar o espaço universal, que é a partir da questão 35. Agradeço a todos, né, por estarem aqui comigo estudando. Se gostaram do material, né, solicito então que possam dar o like, né, o curtir, né. É interessante também que compartilhem esse conteúdo para outras pessoas, né, que é uma forma de que elas, enfim, se instruam sobre aspectos muito importantes, né, do que é a nossa vida. Porque muitas vezes a gente nem faz ideia de como os processos de pensamento, né, a questão da espiritualidade, ela influencia muito o nosso destino, né? Desde essas questões que a gente comentou do Chico Xavier, né, da harmonização, né, dos fluidos, né, da espiritualidade, harmonizando o ambiente, a questão dos nossos valores, a escolha de ambientes, né, as famílias espirituais que a gente entra, né, e famílias espirituais no sentido, né, as egrégoras, quando a gente entra no trabalho, quando a gente entra numa profissão, quando a gente entra com determinadas amizades, enfim, conforme o que a gente já explicou, tudo é muito importante,
A gente sempre tem que refletir sobre as nossas escolhas, nossos valores. E assim a gente começa a perceber, né, o quanto a gente acaba sendo influenciado e como a gente influencia, né? Uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Qual é o tipo de imã que eu sou, né? Qual é o tipo de espiritualidade, de valores que eu atraio, né? Então são questões bem pertinentes, né? Que todos nós deveríamos nos fazer, até por a gente estar num planeta de expiação de provas, né? E ter justamente o intuito de não, né, de não cometer erros e deslizes que por enquanto, né, é da nossa condição, né? Estando encarnados aqui é da condição nossa, né? Um erro, equívoco, mas que a gente, né, aos poucos vai melhorando. E também lidar com o erro como uma forma também de aprendizagem, né? Não que a gente deva persistir no erro, mas enfim, saber que isso é decorrente da nossa trajetória, né, enquanto espíritos, e que na prática, né, a gente só deixa de errar quando a gente chegar no grau de pureza espiritual. Mas, né, isso ainda é um estado, né, muito longe, né, muito longínquo para nós que estamos aqui nesse planeta. Então, finalizando então o estudo de hoje, agradecemos sempre a Deus, a espiritualidade amiga, que a gente possa se manter harmonizado não somente hoje, mas também nos dias vindouros, e agradecendo essa oportunidade de estudarmos, né, de trabalharmos. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.